Oi, tudo bem? Está no ar o Justiça Eleitoral em Foco. O programa é uma parceria inédita firmada entre o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul e a Assembleia Legislativa, que leva conteúdos informativos da Justiça Eleitoral ao telespectador que acompanha a TV Assembleia e as mídias digitais da Casa de Leis. O segundo Congresso Internacional de Direito Eleitoral, realizado em Campo Grande, no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, proporcionou à comunidade jurídica e a toda a sociedade um espaço importante para discussões sobre temas atuais do direito eleitoral. Você vai assistir agora à conferência de abertura, que teve como palestrantes o professor Dr. Tomás Pablo Jordan Dias, do Chile, e a professora doutora Helena Gomes, da Argentina. Confira. É com grande alegria que aqui estou, uma vez mais, nessa cidade que já adotei como minha, seja pelos laços que me unem, seja também pelos laços que meu filho, mais velho, trabalha aqui na Procuradoria-Geral do Mato Grosso do Sul, e por isso também aprendi a gostar tanto desta terra, esta terra que foi adotada também por um grande poeta, chamado Manuel de Barros, que dizia que a poesia é voar fora das asas. Este poeta matogrossense que adotou o sul do Mato Grosso como seu, como sua cidade. E, portanto, é com grande alegria que aqui estou e cumprimento o meu queridíssimo professor Daniel, que organizou todo esse evento, juntamente com a professora Aline, com o ministro Tarcísio, o ministro Banhos, o ministro Carlos, que efetivamente proporcionam esse acontecimento que já virou, sem sombra de dúvida, um evento marcado e contínuo dentro do direito eleitoral brasileiro e o direito eleitoral internacional. O painel agora é sobre a democracia na América Latina, impasses e perspectivas. E esse painel também diz respeito, sem sombra de dúvidas, ao brilho do homenageado ministro Luiz Roberto Barroso, que, além de seu brilho acadêmico, demonstrou na magistratura que é possível, sim, mudar paradigmas, e Sua Excelência, com ousadia, na sua obra Judicialização da Vida, convida todos nós a refletir sobre o próprio papel do Poder Judiciário no sentido contramajoritário, no sentido iluminista, né? E exatamente nessa perspectiva é que um tema como esse, democracia na América Latina, impasses e perspectivas, se torna tão presente não só no direito eleitoral, mas também no direito constitucional. Hoje teremos um painel com 3 grandes professores, todos 3 eu os conheço com uma certa profundidade, e que são, sem sombra de dúvidas, pessoas que muito contribuem para o desenvolvimento do direito eleitoral e para a discussão, especialmente, do tema da democracia. Esse tema que nos é tão caro, o tema do viver democrático, que para o Maturama, o chileno Maturama, diz respeito, na verdade, à construção da convivência fraterna, e que, por isso, se torna tão fundamental num seminário dessa envergadura. O ministro Carlos Robá é professor doutor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, é doutor em Direito do Estado pela USP, mestre em Direito do Estado e Teoria do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ministro substituto do Tribunal Eleitoral e advogado. O desembargador Neide Barros Belo Filho, meu conterrâneo, meu ex-estagiário, meu ex-monitor de faculdade, meu ex-juiz substituto, né? E que hoje é muito melhor
do que o seu titular, do que seu professor. É um pós-doutor, com vários pós-doutorados em vários lugares do mundo, desembargador federal do TRF da Primeira Região, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Direito pela Universidade de Santa Catarina, pós-doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e possui pesquisa em universidades de Portugal, Coimbra e da Itália. É relator das comissões de juristas para reformas da Lei de Improbidade Administrativa e Lei de Drogas e professor da Universidade Federal do Maranhão e hoje da Universidade de Brasília. E a professora doutora Aline Rezende Pérez Osório, que eu tive a honra de conhecer mais recentemente, ela, na dicção do homenageado deste evento, é a maior expressão, né, da academia nessa vertente do direito eleitoral hoje, da nova geração. Isso já diz tudo, né? Como maior expressão, dito pelo homenageado Luiz Roberto Barroso, já diz tudo. Mas Sua Excelência também é professora de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral do Centro Universitário de Brasília, UniCeub, a maior instituição universitária do Centro-Oeste, e assessora-chefe do ministro Luiz Roberto Barroso no Tribunal Superior Eleitoral, mestre em Direito pela Harvard Law School, mestre em Direito Público pela UERJ e autora do livro Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão e de diversos artigos acadêmicos. Portanto, são 3 renomes, que todos eles estarão acompanhados por aquele magistrado que hoje é a alma do Conselho Nacional de Justiça, o meu querido Richard Paquim, que também vem da Universidade de São Paulo, é juiz em Campinas, né? Juiz de Direito em Campinas, e é conhecido em Brasília como o melhor magistrado brasileiro na condução da administração da justiça e nos projetos que levam a justiça para uma imagem muito positiva perante o tecido social, seja na vertente da mediação, da conciliação, seja na vertente de aproximação da justiça eleitoral com a população e seja na vertente também dos projetos da área penal, de justiça restaurativa, violência doméstica, isso já diz tudo. Quando eu digo melhor, existem outros melhores também magistrados brasileiros, mas ele, no atual momento, é a expressão do que há de melhor na magistratura brasileira. E faço isso não por mero elogio, mas como um reconhecimento. Eu, com quase 3 décadas de magistratura, portanto, posso reconhecer um magistrado do porte do Richard, né? Portanto, eu passo a palavra ao colega, professor doutor Carlos, ministro Carlos Bacite Robá, para o seu pronunciamento a respeito desse tema e peço aos senhores palestrantes que sejamos limitados a um tempo de 10 ou, no máximo, 15 minutos. Senhor presidente desse painel, ministro Reinaldo Fonseca, meus caros amigos e colegas de painel também, a professora Aline Osório, o professor Ney Belo, o professor Richard Paquim. Sem dúvida, senhor presidente, eu vou me ater aos meus minutos regulamentares aqui, até porque eu tenho consciência de que esse painel é o último obstáculo entre o auditório e o almoço, de modo que eu serei o mais breve possível. Mas devo registrar aqui que essa minha participação neste evento tem um quê de déjà vu, né? No mês de maio de um outro ano, nesta cidade de Campo Grande, neste tribunal, num evento chamado Conidel, eu participei de um painel sobre democracia na América Latina. De modo que, para mim, participar desse painel, repito, tem um gosto de repetição ou de nova reflexão sobre temas que já foram, de antemão, enfrentados. É verdade que, quando me foi designado esse painel, eu comentei com o ministro Sérgio Banhos, de maneira jocosa, simplesmente disse: repita a palestra do ano passado.
definitivamente, sob pena de ser eu uma fraude de mim mesmo, não procederei dessa maneira. No ano passado, eu comecei a minha palestra mencionando a minha intervenção, mencionando alguns versos de um moderno poeta baiano. Comecei lembrando a letra de uma música do Caetano Veloso, que tinha muita relação exatamente com a realidade política da América Latina num momento específico que era o ponto de partida da minha reflexão. E hoje, para aumentar esse sabor de déjà vu da minha intervenção nessa manhã, eu vou voltar aos poetas baianos. Vou voltar aos poetas baianos geniais, irreverentes, jocosos, críticos, a partir do seguinte trecho, um trecho que eu aprendi, um pequeno verso que eu aprendi na escola, no 2º grau, hoje no ensino médio, e que eu só entendi na sua profundidade ao longo da minha faculdade de Direito. E o verso diz o seguinte: se tratam a Deus por tu e chamam a El Rei de vós, como chamaremos nós ao juiz de Garaçu? Tu e vós, vós e tu. Esse pequeno poema que abre essa minha intervenção, ele foi escrito por um jurista formado na tradição Coimbra, na tradição da mais elevada formação portuguesa, no momento da restauração da Casa de Bragança, ainda na época das ordenações filipinas, e ele retrata o poema, de certa maneira, de forma precisa, ainda que de forma jocosa, como era típico do chamado Boca do Inferno, a tradicional posição institucional dos juízes e dos tribunais brasileiros, bem como a relação desses juízes e desses tribunais com os seus jurisdicionados. E guardadas as devidas proporções e feitas as ressalvas necessárias para as peculiaridades históricas de cada país, as palavras de Gregório de Matos, palavras essas com as quais eu abri essa minha intervenção, essas palavras do Gregório de Matos, elas são aplicáveis às experiências institucionais da América Ibérica como um todo. Os países americanos colonizados pela Espanha forjaram o exercício das suas funções jurisdicionais no contexto de um inicial absolutismo monárquico que foi posteriormente sucedido, com pouquíssimas mesmo exceções, por um caudilismo despótico. E, nesse quadro, que é comungado por nós no Brasil e pelos nossos colegas latino-americanos, é possível defender que existem aspectos igualmente comuns nas experiências judicantes de todos esses países. Nessas realidades que são compartilhadas pelo Brasil e pelos demais países da América Latina, o Poder Judiciário ele assumiu, ao longo dos anos, uma face apolítica, e, em alguns casos, inclusive, uma face antipolítica. E, nesse movimento, ele se retirou de maneira evidente das principais discussões sobre o Estado, sobre a sociedade, deixando, assim, de ser um locus de discussão dos interesses coletivos e passando a ser um ambiente exclusivamente de discussão e de atenção para conflitos particulares, para conflitos privados. E, na solução desses conflitos particulares e nos conflitos privados, essa posição que se depreende das palavras de Gregório de Matos é uma posição salutar para resolver os conflitos entre partes que brigam num mesmo nível. Nada melhor do que uma autoridade que congrega a sabedoria de Deus e a autoridade de El Rei. Mas vocês devem estar se perguntando por que esse cidadão está num painel sobre democracia na América Latina tratando da posição institucional do Poder Judiciário. E a resposta para os que acompanham de maneira mais atenta a nossa realidade institucional
é uma resposta que pode ser sintetizada pelo parágrafo inicial de um livro publicado há pouco mais de 4 anos, há pouco mais de 5 anos, pela editora da Universidade de Cambridge, que se chama Cortes na América Latina, Courts in Latin America. E esse livro começa com a seguinte frase, que demonstra como a minha preocupação com o judiciário não é tão deslocada do quadro geral da democracia na América Latina. O livro começa com o seguinte parágrafo. As cortes são protagonistas da política latino-americana. Por toda a região, juízes hoje moldam políticas públicas que antes eram somente determinadas por presidentes e legisladores. Nas últimas 2 décadas, as cortes foram chamadas a decidir uma sequência de questões sociais sensíveis, de questões políticas sensíveis e de questões econômicas sensíveis. Pode ou não pode haver reeleição? Podem os poderes executivos ser expandidos? Devem ser mantidos programas emergenciais na economia? Podem presidentes sofrer impeachment? Devem os abusos aos direitos fundamentais ser processados? É possível haver divórcio e aborto nas sociedades? Devem remédios para a AIDS serem fornecidos pelo Estado? Todas essas questões, eminentemente políticas, foram decididas, diz o texto, por juízes latino-americanos. E, da mesma forma como aumentou o número de matérias em que o judiciário foi chamado a intervir, igualmente aumentou a posição institucional dos juízes na vida institucional, na vida política da América Latina pós-transição para a democracia. Ou seja, nós estamos vivendo um ambiente político de uma democracia altamente permeada pela participação de um agente ativo que, tradicionalmente, nas análises de ciência política e também de direito constitucional, era desprezado. Exatamente a condição primordial do judiciário como um agente democrático no cenário latino-americano. E essa realidade, que é uma realidade, sim, brasileira, é uma realidade que também se coloca nos demais países latino-americanos, como demonstra bem, e esse texto é um texto que eu recomendo, esse livro sobre política e vida institucional das cortes na América Latina. E essa nova posição institucional, ela basicamente em todo o subcontinente, acaba decorrendo de uma compreensão muito específica. A compreensão da função supletiva das cortes frente à inação dos demais poderes. Haveria espaço para uma atuação subsidiária do judiciário no momento em que executivo e legislativo deixassem de promover, ou de cumprir, melhor dizendo, as suas funções a contento. Haveria uma função supletiva das autoridades eleitas que, afastando-se dos seus deveres, teriam o seu campo de atuação invadido pela atuação dos tribunais. De certa forma, haveria uma função dos tribunais salvando a população das suas próprias escolhas, a partir do momento em que não souberam, talvez, de maneira completamente adequada, escolher os seus representantes que não cumpriram, repito, a contento as suas, enfim, funções. Nós vivemos, portanto, no quadro da América Latina, uma democracia togada, uma democracia que se veste hoje de uma nova roupa, de uma nova posição no concerto entre os poderes.
E isso, de certo modo, já foi brevemente mencionado aqui na intervenção profunda, ainda que bastante sintética, do Dr. Sérgio Vitor no painel anterior. Sendo muito pouco disciplinado com o tempo, eu já falei 11 minutos e ainda estou nas minhas considerações iniciais. De modo que eu vou fazer um resumo extremamente rápido dos meus demais pontos nos 4 minutos que me restam. A partir do momento que a gente compreende que nós vivemos numa democracia togada, nós começamos a nos perguntar acerca exatamente, né, da legitimidade dessa democracia togada. Quão democrática é essa intervenção que os tribunais promovem na vida institucional do Brasil e da América Latina como um todo? E aí muitas questões acabam emergindo, muitas questões acabam surgindo. E algumas delas eu separei para discutir aqui, tendo em consideração os exemplos dos diversos países que vivem experiências semelhantes no subcontinente latino-americano. Primeiro aspecto que a doutrina como um todo discute quanto à determinação do coeficiente democrático da intervenção do judiciário nas questões políticas cruciais das nações é exatamente a questão do acesso à jurisdição constitucional. Qual é a abertura que os tribunais têm para receber demandas da população? E aí, obviamente, quanto mais aberta a jurisdição constitucional para ouvir demandas, maior o coeficiente democrático dessa intervenção. E aí nós vamos ter na América Latina um cenário que é bastante amplo. Nós vamos sair desde posições extremamente abertas, como se dá na chamada Sala Quarta da Suprema Corte da Costa Rica, até posições menos abertas, como talvez aquela, e aí o professor Tomás me corrigirá, que talvez nós tenhamos no Chile, né, que existe uma menor abertura para o acesso à jurisdição constitucional. Segunda questão é a abertura dos juízes para captar da sociedade inputs para suas decisões, o que se dá muitas vezes pela participação de amici curiae e pela realização de audiências públicas. E se nós analisarmos os códigos de direito constitucional processual que existem na América Latina e as leis de regência dos diferentes tribunais constitucionais e das diferentes cortes supremas, nós vamos ver que esse fenômeno é um fenômeno bastante difundido. Porém, o que se tem que avaliar é o quanto essas audiências públicas, de fato, contribuem para o incremento da jurisdição constitucional. E aí nós temos que saber se elas cumprem, de fato, o seu papel. Se ouvir numa audiência pública o advogado que sustentará perante a corte daqui a alguns meses, é útil ou não é útil? Se ouvir um cientista durante 5 minutos numa audiência pública, é útil ou não é útil? E a terceira questão, que diz diretamente com a legitimidade democrática e com o aumento do coeficiente democrático desse processo, é exatamente a forma de indicação dos juízes que compõem os órgãos que exercem essa jurisdição constitucional. E aí existe toda uma discussão acerca dos diferentes métodos, mas o fato é que talvez aqui eu defenda algo que vai na contramão daquilo que a maioria das pessoas defende. Me parece que, ao contrário do que muitos dizem, que a politização desse processo é nefasta, me parece muito antes pelo contrário. A partir do momento em que os tribunais assumem tarefas que são supletivas de outros poderes que são democraticamente eleitos, essa discussão política é uma discussão política que é importante para a identificação do perfil do juiz que decidirá as questões constitucionais mais delicadas. De modo que o recrudescimento do jogo político nas indicações, que é criticado desde a matriz norte-americana e é criticado por muitos autores no Brasil, antes de ser um mal, me parece que é um elemento que dá mais transparência ao jogo e que torna os tribunais mais democráticos. E, portanto, a adequada e a correta supervisão dessas indicações pelos órgãos políticos precisa ser mais efetiva do ponto de vista, sim, político, ao meu ver. Já estou falando a 16, vou encerrar, só para dizer que, com esses pontos que eu referi muito rapidamente, nós podemos refletir sobre a democracia na América Latina a partir de uma perspectiva da intervenção do Poder Judiciário
E esses pontos eles merecem revisão para que nós, voltando lá ao Gregório de Matos, que eu mencionei no início, para que nós deixemos de conjugar os verbos do Poder Judiciário com o vós de El Rei, com o tu de Deus, e nós passemos a conjugar os verbos do Poder Judiciário na primeira pessoa do plural, passemos a conjugá-lo com o nós do povo. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Carlos. Efetivamente, a sua contribuição é extremamente importante e exatamente vem ao encontro do tema Democracia na América Latina em Passos e Perspectivas e ao encontro, como disse, do próprio homenageado ministro Barroso, na sua obra Judicialização da Vida, numa discussão sobre os aspectos contramajoritário, representativo e iluminista do Poder Judiciário. Eu passo, com certeza, isso às 18 horas teremos com muito maior brilho do que todos nós, com o homenageado tocando neste ponto, nesses 3 pontos que são extremamente importantes. Eu passo agora a palavra ao desembargador Ney Belo, que também falará neste painel sobre a democracia na América Latina em passos e perspectivas. Muito obrigado, ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Minhas primeiras palavras evidentes são de saudação conterrâneo, amigo de alguns anos, poucos, mais do que gostaríamos e muito menos do que será necessário para uma vida de aprendizado, no meu caso específico. Muito prazer e muita honra. E, em seu nome, eu efetivamente vou saudar todos os meus amigos e colegas desse painel. Segunda palavra de agradecimento ao doutor Daniel Castro pela lianeza do convite, pela alegria, pela amizade e, fundamentalmente, pela disponibilidade de construir um congresso como esse e, efetivamente, suscitar discussões dessa natureza e dessa amplitude. E a terceira palavra é, efetivamente, o meu agradecimento pessoal por me convidarem a fazer parte dessa homenagem ao ministro Barroso, por tudo que ele significou na formação de todos nós, na década de 80, 90, no Brasil e até hoje, nos estudos de direito constitucional, pela alegria de com ele ter convivido em alguns momentos acadêmicos, Brasil afora, e, efetivamente, pelo advogado que foi, pelo ministro que é, e por todas as construções que fazem escola, que fazem admiradores e que necessariamente suscitam debates, o que efetivamente é bom para a academia, bom para o Brasil e bom para todos aqueles que efetivamente pensam o direito constitucional aqui e alhures. As minhas articulações, nesses 15 minutos que o Reinaldo, permita-me chamá-lo assim, me deu, vão dizer respeito a um tema que eu diria que bordeja, senhores, a discussão do direito eleitoral brasileiro, que é exatamente a articulação entre direito penal e direito eleitoral, o pensamento necessário, a articulação necessária entre 2 campos que vão se interpolando no dia a dia, quer no imaginário das pessoas, quer nos escritos dos nossos professores, quer do dia a dia das nossas lides forenses. E eu pretendo começar com 2 metáforas literárias para seguir o exemplo do Carlos Roba, do professor e ministro Carlos Roba, que é o primeiro deles, um de Gabriel Garcia Marques, para manter o tom do latinismo do nosso evento, em Funerais de Mamãe Grande, que, para mim, é efetivamente a metáfora perfeita do poder da América Latina e que pode ser pensado como uma metáfora perfeita das crises da democracia na América Latina contemporânea, quando ele diz que Mamãe Grande se esfumaça na sua própria lenda e se desfaz a partir do momento em que ela é um espectro e uma espera de poder e não mais a dinâmica e a realidade de tudo aquilo que se espera ou de tudo aquilo que se teoriza. Quero crer que a nossa crise latino-americana, da nossa ideia de democracia, e crise no sentido chinês de algo que se constrói, algo que se destrói, algo que aponta para uma perspectiva clara, me parece bem encartável no conto maravilhoso do Gabriel Garcia Marques. E a segunda delas é uma metáfora argentina, efetivamente encrepada num livro de Jorge Luiz Borges, eu falo de Funes, o Memorioso, quando ele diz que o excesso de memória, ou o excesso de lembrança, ou o excesso de desejo torna o homem impossível, torna a dimensão do agir humano impossível e nos desconstrói na desnecessidade de criarmos um dia a dia que possa efetivamente ser feliz a todos. É um conto absolutamente maravilhoso e me parece que isso é muito útil para que nós possamos, através da literatura, professor Carlos, pensar as dimensões da democracia latino-americana. E eu desejo falar nesses 15 minutos sobre 3 pontos. O primeiro deles é uma articulação que se discute, de certa maneira, na Alemanha, ou já se discutiu muito, professor Ricardo, que é o desejo coletivo pelo uso do direito penal.
Ou de que maneira o nosso imaginário popular, depois de muitas lágrimas, muitas dores, muitas decepções, começou a criar a ideia de que o direito penal ele é necessário. Necessário para além dos limites do direito penal moderno. Dito de outra maneira, como se contemporaneamente nós só conseguíssemos avançar se nós tivéssemos mais punições penais, mais tipos penais criados, mais crimes realizados, ou nós pudéssemos resolver os nossos problemas de economia, os nossos problemas de direito eleitoral, de democracia, de eleição e de dia a dia, através do encarceramento, através da técnica da punição, através do direito penal. Isso, no meu modo de ver, gerou um estado de coisas na América, e vamos falar especificamente da nossa realidade brasileira, que beira o bizarro e, em alguns momentos, beira o assustador. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, são 126 mil presos no censo de 2016, dos quais 40% em decorrência da aplicação de leis entorpecentes, dentro desses 40%, 82% decorrente a tráfico, dentro desses 82%, 60% com menos de 40 gramas de maconha apreendida em qualquer país europeu. Isso traria uma sanção administrativa, isso traria um outro tipo de punição, mas ele não causaria um carceramento em regime fechado. Dito de outra maneira, nós conseguimos increpar no imaginário popular a tese de que punir, prender e estabelecer o manto do direito penal sobre condutas dessa natureza é bom para toda a sociedade, e mergulhamos naquilo que eu ousaria chamar de desejo de encarceramento. 2 pontos deles já falei. O primeiro é o desejo da utilização da exclusão a partir do direito penal, e o segundo é o desejo de encarceramento como um modo de consertamento ou de resolução de problemas que têm uma outra natureza que não a rejeição ou a agressão ao bem jurídico fundamental, que seria a razão de ser do próprio direito penal. E, no terceiro, alguma articulação precisa ser feita necessariamente para entender essa dicção amigo-inimigo, e aí eu vou precisar usar um pouco do Carl Schmitt para tratar exatamente desse ponto, onde eu posso criar o desejo de aplicação de uma norma penal para outro que efetivamente é o meu inimigo. E isto não tem absolutamente nenhuma cor ideológica, por uma razão muito simples. Nós conseguimos pegar um moto condutor de incoerência naqueles escritos sobre o assunto, porque, num dado momento, aqueles que eram a favor do encarceramento após decisão de segunda instância passam a ser contra, a depender do objetivo comezinho da aplicação daquela norma. Em português muito claro, já que se trata de uma discussão acadêmica, parte das pessoas eram efetivamente a favor do encarceramento de segunda instância, tão somente porque havia alguém da direita em que necessariamente se desejava algum tipo de punição. E depois o argumento se inverteu, quando alguém da esquerda necessariamente sofrerá o mesmo raciocínio. E ninguém nos salvará dessa incoerência se nós, curiosos ou juristas ou operadores do direito, não tivermos a preocupação de estabelecer uma linha que fuja desse binômio meu amigo ou meu inimigo e se estabeleça uma lógica coerente do sistema penal que possa cumprir algum tipo de função, sem que isso seja um desejo que tem outra seara, que tem outro lugar de acomodação, que não seja o próprio direito penal. Portanto, me parece que esse desejo coletivo pelo uso do direito penal, ele precisa ser pensado com grãos sales, ele precisa ser analisado com muita parcimônia, na medida em que a estrutura do direito penal não se propõe a uma interface com discussões sobre a democracia, sobre a representatividade, sobre o espaço político, como nós, num dado momento, começamos a construir. O segundo ponto, já adiantando, diz com a democracia e o estabelecimento de crimes, o estabelecimento de delitos. Então, uma discussão acadêmica bastante interessante em 2017, 2018, na Alemanha, principalmente em função da querela entre o professor Kai Ambos e o professor Schirdemann, quando começaram a discutir qual é efetivamente a melhor manifestação da escolha de crimes ou da criação de tipos penais a partir da legislação. Um ponto de vista nos diz que todas as vezes que eu tenho um tipo penal estabelecido sem a preocupação com qual é o bem jurídico que ele vai proteger, eu tenho uma ofensa clara à democracia na medida em que eu caminho para uma ontologia tal, e ao criar essa ontologia de tal maneira, eu estou em descompasso com o poder legislativo, que é quem tem efetivamente a função de criar esses mesmos delitos. E, efetivamente, é o segundo ponto, que diz que nós não podemos utilizar o direito penal para outro
fundamento que não seja a proteção de bens jurídicos que sejam absolutamente fundamentais. E que é salutar, que é do ponto de vista do professor Schulman, que efetivamente não é salutar para nenhuma democracia, que o direito penal, a overdose de tipificações ou as interpretações extensivas sejam utilizadas numa realidade que sofre as suas turbulências naturais de qualquer regime democrático em qualquer período da nossa história. Portanto, uma segunda preocupação é até que ponto nós podemos nos utilizar desse mecanismo de criação de normas ou extensivamente de interpretação de tipos penais para a construção de uma realidade melhor, e se isto não significa, na verdade, uma regressão, e essa expressão é do professor Schulman, onde nós estamos andando para trás naquilo que foi a própria modernidade da construção do direito penal, que não deveria se imiscuir efetivamente em querelas de natureza de disputa do espaço político de nenhuma sociedade. E o terceiro ponto diz com a democracia como limite da maioria e como sistematização da vontade coletiva. E aqui eu vou usar apenas uma ideia do professor Paco Balaguer para dizer o seguinte: é impossível hoje pensar em rejeição, em aceitação, em disputas e brigas no espaço político, disputas eleitorais, sem analisar o fenômeno dos modernos meios e instrumentos tecnológicos de divulgação de ideias. É impossível discutir democracia sem internet. É impossível discutir democracia sem analisar o peso daquele grande irmão do George Orwell que virou os nossos smartphones. Aquela grande ideia de uma mensagem que vai chegar abruptamente na cabeça das pessoas, sem que nós trabalhemos esses motos condutores individuais que todos nós carregamos no bolso e que efetivamente constroem um ideal coletivo ou constroem uma ideia específica. É impossível trabalhar reação, rejeição, direito penal, espaço, democracia e opção sem levar em consideração essa instrumentalização. E um segundo ponto dessa minha terceira ideia e desse tema, o terceiro ponto de explanação, diz com a preocupação com a utilização desses mesmos meios instrumentais para a instrumentalização do desejo de exclusão ou a instrumentalização do ódio ou a instrumentalização da reação ao outro. Esse trabalho feito aqui pelo Paulo Rídola, na verdade, diz o seguinte: é impossível discutir-se no mundo contemporâneo eleição, democracia, disputa de espaço, quem efetivamente representará um ou outro grupo, se eu não conseguir entender o ódio das pessoas, se eu não conseguir entender a reação das pessoas, se eu não conseguir entender a causa da aversão às pessoas. No lugar em que o ministro Reinaldo nasceu, e eu também, esses momentos são definidos por uma expressão muito popular: em tempo de farinha pouca, meu pirão primeiro. Talvez as crises do mundo justifiquem essa aversão, justifiquem esse ódio, justifiquem essa forma de perceber o outro não como adversário ou as ideias dos outros não como ideias que não são exatamente iguais às minhas, mas num binômio amigo e inimigo, e eu não preciso explicar ao auditório em que época Carl Schmitt escreveu isso. Portanto, não é uma época que, efetivamente, nós gostaríamos de vê-la repetida, e é impossível trabalhar ou pensar na ideia de eleição e na sua interpolação com a esfera do direito penal, sem trabalhar a compreensão de o porquê dessa reação, o porquê dessa exclusão e como isso se reflete nos instrumentos de comunicação à disposição de todos. E eu termino cumprindo exatamente os 12 minutos, ministro Reinaldo, também em homenagem ao nosso caríssimo homenageado de hoje, não com o Manuel de Barros, que há de me perdoar lá onde esteja, e nem tampouco Gregório de Matos Guerra ou Tomás Antônio Gonzaga, mas João do Rio, ministro, para dizer que João do Rio, quando escreveu no começo do século passado sobre a alma das ruas, ou a alma encantadora das ruas, que é um título de um belíssimo livro dele, ele dizia o seguinte: as ruas são sensíveis, são sedutoras, são apaixonantes, mas as ruas também podem ser extremamente cruéis e devastadoras. E acho que o nosso papel na construção de uma democracia sólida, ela passa, evidentemente, pelo respeito da maioria das ruas, mas passa fundamentalmente para compreender que bons e maus encontram-se nas ruas e fora delas. Obrigado. Muito obrigado, desembargador Ney. Mais uma vez, o desembargador Ney, além da sua postura como magistrado, como professor, ele é um acadêmico, é um poeta.
é da Academia Maranhense de Letras, né? E, portanto, ele maneja tão bem. Eu reafirmo aqui na presença do homenageado a primeira parte desse painel, em que eu chamei o nosso querido e sempre sul-matogrossense de coração e matogrossense de nascimento, Manuel de Barros, quando ele falava que a poesia é um voo fora das asas. Portanto, eu disse que o homenageado para o direito também era um voo fora das asas. Vossa Excelência não estava presente, por isso tomei a liberdade de repetir. Tá? Agora ouviremos o melhor de tudo, né? Que é a querida professora Aline Osório, que, segundo, como eu já disse, vou repetir porque ele não estava presente, é o que há de melhor na academia hoje no Brasil, especialmente no direito eleitoral. Com a palavra, Aline Rezende Pérez Osório. E no gabinete. Boa tarde a todos. É uma imensa felicidade, uma honra estar aqui hoje. Eu agradeço, em primeiro lugar, aos membros da mesa, na pessoa do ministro Reinaldo. Agradeço também pelos comentários tão gentis. Em segundo lugar, agradeço à organização do evento e aos presentes, nas pessoas do Dr. Daniel Castro e do ministro Tarcísio. E, em terceiro lugar, eu agradeço ao ministro Barroso, o professor Barroso, para mim, por tudo e por tanto. Na minha trajetória acadêmica e profissional, ele tem sido uma pessoa generosíssima e eu devo muito a ele. E é em homenagem a ele que eu gostaria, né, de fazer uma palestra sugerindo ou propondo uma reflexão sobre instituições. O ministro Barroso ele pensa de forma mais ampla as instituições. Então, eu quero aqui também trazer esse debate, não olhando para governantes, para pessoas, enfim, mas para as instituições e uma instituição em específico que é o presidencialismo. Eu gostaria de comentar sobre a crise do presidencialismo na América Latina e falar um pouco sobre o fenômeno da parlamentarização do presidencialismo. Quando nós pensamos em um bom sistema de governo democrático, para um governo democrático funcionar, não basta o voto, a eleição democrática. É preciso que o governante, uma vez eleito, tenha condições de implementar as políticas públicas de governo. E, para isso, no presidencialismo, é preciso que haja uma forma de concerto entre legislativo e executivo. E uma das principais características do sistema presidencialista é que a sobrevivência do chefe do Poder Executivo não depende do parlamento. E, a partir dessa característica, dessa independência do mandato e da ideia de um mandato fixo, em um importantíssimo trabalho, Juan Lins disse que o sistema presidencialista ele é mais propenso a crises democráticas do que o sistema parlamentarista. As crises seriam inerentes ao presidencialismo, justamente porque não há uma válvula de escape para uma situação de impasse duradouro entre o legislativo e o presidente. E várias das características do próprio presidencialismo fazem com que o presidente ele tenha um mandato popular, que ele tenha nesse impasse que ele queira se sobrepor ao parlamento. E a verdade é que, olhando para trás, eu, às vezes, tenho uma visão um pouco pessimista das coisas e o ministro Barroso tem sempre uma visão otimista. E, quando eu olhei para os últimos 30 anos de democracia, depois da terceira onda democrática, a verdade é que os indicadores demonstram que a democracia vem aumentando na América Latina de forma consistente nos últimos 25 anos. E qual foi a diferença? O que tem de novo nisso? A democracia ela tem sido vencedora, mas os presidentes não têm terminado o seu mandato. Então, há um fenômeno recente de interrupção de mandatos presidenciais fora das hipóteses previstas nas constituições, e isso na América Latina em geral. E isso foi chamado como uma certa parlamentarização do presidencialismo, como
é fato que o presidencialismo gera uma rigidez, mas, no momento de crise, né, há sempre uma saída, que é, por exemplo, criar uma forma de que o presidente renuncie, de impeachment, enfim. E, portanto, esse novo fenômeno tem que ser estudado. Se a gente quer pensar o nosso presidencialismo, como fazer um presidencialismo melhor, um presidencialismo que funcione, e a palavra-chave aqui é governabilidade, nós precisamos analisar esse fenômeno. Inclusive, para saber se, no longo prazo, ele produz também problemas democráticos, né? Se nós temos, né, um impeachment, se todo governo, se todo presidente eleito, ele é sujeito a impeachment por ações pouco relevantes, no longo prazo, o voto popular deixa de valer de fato. Então, essa reflexão que eu trago, ela vai caminhando da América Latina para o Brasil. No Brasil, e aqui, como eu não tenho muito tempo, eu vou um pouco resumir as minhas conclusões. No Brasil, eu concluí que já houve um processo de mutação constitucional do Instituto do Impeachment, pelo qual o impeachment entre nós passou a funcionar um pouco como uma moção de desconfiança de um sistema parlamentarista. E essa adaptação funcional, ela gera, né, alguns problemas. Então, a gente tem, desde a redemocratização, 2 dos 4 presidentes diretamente eleitos foram impeachmentados, e todos os presidentes que assumiram tiveram diversos processos de impeachment, pedidos de processo de impeachment perante o Congresso. São mais de 200. E a nossa tendência, hoje em dia, é, por cada política que nos desagrada, pedir primeiro a renúncia ou o impeachment de um novo presidente, sem perceber que a gente está aqui falando, né, da separação de poderes, da legitimidade popular. Então, voltando um pouco à teoria, Lins vai dizer que os sistemas parlamentaristas eles são superiores aos sistemas presidencialistas porque eles têm válvulas de escapes para esse impasse entre parlamento e presidente, né? Isso começou a ser... Muitos autores acompanharam Lins e outros falaram que não. O Scott Mainwaring falou: o problema não é o presidencialismo, mas é o presidencialismo multipartidário. Porque no presidencialismo multipartidário, os custos da negociação são muito elevados. E outros falaram que, na verdade, não tem nada a ver com o presidencialismo em si, mas sim com o fato que muitos dos países na América Latina que saíram de ditaduras militares escolheram o sistema presidencialismo, e esse fator militar seria o determinante das crises democráticas. Para concluir, e aqui, essa é uma discussão muito grande, né? Há hoje em dia, atualmente, na América Latina, 2 perspectivas de parlamentarizar o presidencialismo para facilitar a governabilidade. De um lado, mais de 10 países da América Latina têm sistemas de moção de censura de ministros, né, ou de um ministro específico, ou de todo o ministério. Então, o Congresso, por maioria absoluta, pode votar para que um ministro do governo caia ou para que todos os ministros caiam. Em alguns países, o Congresso já determina a queda, em outros, o presidente tem que aprovar, mas isso já gera um custo político. E essa é uma forma de amenizar esses conflitos e promover uma saída institucional para a questão dos impasses entre legislativo e o Poder Executivo. A outra saída, que nós, na minha concepção, estamos adotando aqui, é criar essa mutação constitucional do Instituto de Impeachment, que passa a ser não um sistema, né, não um mecanismo para sancionar aquele que cometeu crimes de responsabilidade ou um presidente que atenta, de fato, contra a ordem democrática, mas com um presidente que não tem condições de governabilidade. E, em análise de todos esses casos de interrupção, né, de presidentes na América Latina, né, a falta de apoio do Congresso foi o único fator que estava presente em todos os casos. E, então, o que fica para a discussão, o que eu deixo para a discussão de vocês, é se essa mutação constitucional ela é legítima. Podemos dizer que sim, afinal, a Constituição não é um pacto suicida, né,
esse conflito entre legislativo e executivo de forma duradoura gera desemprego, produz impactos reais, então a gente poderia dizer que é uma mutação legítima, e, por outro lado, nós poderíamos dizer que é uma mutação ilegítima e inconstitucional, afinal não está prevista na Constituição, afinal modifica fundamentalmente a separação de poderes, cria uma relação, né, difícil do ponto de vista democrático, pois no conflito sempre quem prevalece é o Congresso e não o presidente, que tem maior legitimidade democrática, e também um problema de incentivos institucionais, porque o vice-presidente tem incentivos de negociar com o Congresso, e o Congresso, votando impeachment, sabe quem será o próximo presidente, e, portanto, essas negociações se tornam, né, mais frequentes, às vezes às custas da legitimidade democrática. Então, o que eu gostaria de propor aqui é que nós refletíssemos institucionalmente, não a partir de um governo ou de outro, sobre uma necessária mudança do nosso sistema presidencialista, atenuando a partir de elementos, né, do parlamentarismo, e pensar também como nós queremos desenhar o impeachment. Ele vai ser uma solução de último recurso ou cada presidente que não nos desagrada poderá sofrer o impeachment? Obrigada. Muito obrigado, doutora Aline, de forma didática, como professora que é, e de sintética, traz a reflexão sobre a legitimidade do próprio sistema, né, da democracia, neste momento, num painel da América Latina, em passos e perspectivas. Meus parabéns. Vamos ouvir agora o nosso querido juiz Richard, que tem sido, além de um grande, como eu já disse, um grande magistrado na atividade jurisdicional, um pensador e alguém que reflete sobre os caminhos do judiciário, especialmente dentro da figura do Conselho Nacional de Justiça. Um grande formador de opinião e um grande formador de planejamento estratégico do Poder Judiciário, especialmente também no eleitoral, quando auxiliou o ministro Tarcísio e o ministro Toffoli. Com a palavra, o nosso querido juiz Richard. Bom, falarei em 2 minutos, porque o almoço está próximo. Não podia deixar inicialmente de agradecer as palavras do eminente ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Quem conhece Sua Excelência sabe, ou ame-o ou ame-o, não há outra opção, né? E a sua generosidade, né, para com todos nós, de fato, comprova isso. Para mim é uma honra, então, participar de uma mesa com Sua Excelência, na pessoa de quem cumprimento todos os demais colegas que estão aqui. Não podia deixar de cumprimentar os organizadores, doutor Daniel Castro, agradeço o gentil convite, ao eminente ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, a quem tive a honra de aprender com ele no TSE durante um bom tempo e continuo aprendendo, tenho uma enorme admiração pela sua capacidade moral como pensador do direito eleitoral, um constitucionalista, e foi uma época muito gratificante poder conviver também com o ministro Sérgio Banhos, ministro Admar Gonzaga, ministro Carlos Horvath, caríssimo amigo de longa data, e o meu guru, ministro Henrique Neves. Aprendi muito com Sua Excelência e aprendo muito, né, uma referência no direito eleitoral. E não podia deixar também de expressar minha alegria de poder participar de um evento em que homenageia a Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, um exemplo de professor, de pesquisador, pensador do Brasil, de nossa nação, um exemplo de pessoa, né, que, com suas ideias, consegue contagiar todos nós. E eu posso dizer, não só porque, desde 1990, tenho lido os trabalhos de Sua Excelência e vejo como os pensamentos de Sua Excelência trouxeram grandes contribuições para o país, principalmente para os magistrados, né, que vêm acompanhando
tudo aquilo que o senhor tem trazido em termos de inovação, né, para o direito brasileiro. Então, mais uma vez, parabéns, ministro, uma justa homenagem a Vossa Excelência. Bom, agora eu tenho 30 segundos. Queria fazer apenas uma rápida observação de que a democracia, como um regime político, todos nós sabemos, não é um valor, não é algo que está pronto, é um iter, é um processo que uma nação deve construir. E como já escreveu o ministro Luiz Roberto Barroso, democracia ela não se limita ao voto, ela exige um debate público, permanente, e que vai desaguar com decisões políticas. E como um processo, né, deve ser pensado por todos os brasileiros. Onde nós queremos chegar com a nossa democracia? Então, nós temos a democracia hoje, mas temos que pensar dentro desse caminhar, dentro desse iter, né, onde nós queremos chegar. Se nós não fizermos isso rapidamente, evidentemente, nós vamos estar dentro da maré dos interesses de certas pessoas. Para isso, eu trago aqui, rapidamente, três áreas da democracia que nós temos que voltar os olhos para elas. Em primeiro lugar, a democracia partidária. Não? As oligarquias ainda continuam mandando nos partidos políticos, a participação da sociedade continua ainda muito pequena dentro das opções, dentro dos partidos. Penso que repensar a democracia dentro dos partidos é algo de extrema urgência. A democracia digital, né? O IBGE, o ano passado, fez um levantamento e verificou que 94,2% da população brasileira se utiliza da internet para se manifestar, enviar documentos, etc. E isso não é algo que possa ser colocado de lado. Então, o instrumento, né, da internet, da vida digital, ela tem que ser levada em consideração dentro da democracia, tá? Não só para formar opiniões, mas para conduzir as pessoas a um raciocínio adequado para o país. E, inclusive, utilizar o instrumento até para esse processo, né, de decisório até da sociedade. Vejam só, né? Vários países já estão implantando o voto pela internet, né? O que o Brasil está fazendo a respeito desse ponto, né? Eu já cheguei em outros eventos a sustentar, olha, não faz mais sentido nós enviarmos urnas eletrônicas para o exterior, para os brasileiros no exterior votarem em urnas eletrônicas, né? Não faz mais sentido isso. Temos que caminhar, então, para que as pessoas, os brasileiros do exterior, possam votar, né, de forma segura, é claro, né, e respeitando a nossa legislação, mas temos que pensar também nesse aspecto. E na democracia fraternal, né, há um excelente livro que foi lançado recentemente sobre o princípio constitucional da fraternidade, né, de um grande jurista brasileiro, né, não vou dizer o nome, nem preciso, né, ministro? E temos que pensar também nessa democracia, né, fundado no princípio da fraternidade, né, no momento em que o discurso de ódio, o discurso da divisão, né, impera não só no Brasil, mas em diversos países, né? Esse é um problema que nós temos que considerar rapidamente, na medida em que o titular da verdade mudou de posto. Não é só o Estado, não está só com a imprensa, mas agora está com o indivíduo. Então, cada um tem a sua verdade e hoje é expressada para o mundo inteiro, né? Então,
temos que rapidamente também pensar de que forma essa democracia, né, fundada na fraternidade, possa resultar em algo positivo para o nosso país. Encerro a minha fala por aqui, né, vamos almoçar, e agradeço, então a atenção de todos e, mais uma vez, o convite. Eu quero parabenizar aos 3 painelistas e ao fomentador, porque numa hora como essa conseguimos que ninguém dissesse assim, vão para aquele lugar, né? Porque, na verdade, o tema foi muito bacana, muito interessante, né? Sobre a democracia na América Latina, cada um com o seu olhar, o ministro Carlos com a preocupação da democracia togada e o acesso à jurisdição constitucional, manejando Gregório de Matos e fazendo metáforas e fazendo comparações extraordinárias. O desembargador Ney, preocupado com a intervenção do direito penal dentro do processo eleitoral, do direito eleitoral, e a fim de que dele, como um penalista, na defesa do direito penal, com aquela perspectiva de intervenção mínima e para assuntos fundamentais da sociedade. E a querida doutora Aline nos traz a discussão sobre o presidencialismo na América Latina, que esse é o grande problema, exatamente em função das amarras que esse presidencialismo no mundo contemporâneo tem trazido e os percalços, os impasses que ele tem trazido, seja com institutos do parlamentarismo, seja com institutos presidencialistas que precisam ter uma interpretação nova, aquilo que ela chama de mutação constitucional. E o meu querido Richard, que, de uma forma brilhante, nos recorda, evidentemente, as novas tecnologias e a esperança daquilo que o ministro poeta, ministro que é professor do ministro homenageado, meu e de todos nós, ministro Aires Brito, quando nos convida a uma reflexão de mudança do constitucionalismo liberal, constitucionalismo social, para o constitucionalismo altruísta ou fraternal. Eu encerro, portanto, este painel, agradeço o convite do Dr. Daniel e retorno a palavra ao cerimonial, que acho que vai dizer os dados da parte da tarde. Muito obrigado a todos. O Justiça Eleitoral em Foco fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.